Oi, 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 crianças, bom dia. Ótima sexta-feira, né, para todos nós. E vamos hoje continuar com as atividades, né? Último dia de atividades, sexta-feira. A primeira atividade do dia é ciências. Vamos ver na página 66, propriedade da matéria. A massa é a propriedade que descreve a quantidade de matéria. É muito importante em nosso dia a dia. As medidas de massa podem ser feitas, né, com balanças, como apresentada na imagem a seguir. Olha só, aqui uma balança de peso, né? As balanças são usadas em mercados para medir a massa de porções de alimentos. A massa pode ser expressa por um valor numérico, acompanhado por uma unidade de medida, que pode ser o quilograma, representado pelas letras kg, ou por outras unidades de medida, como a grama, que é representado pela letra g. Okay? A medida 1 quilograma corresponde à massa da porção de arroz contida dentro da embalagem. Então, aqui 1 quilograma corresponde, né, a 1 quilo de arroz. A medida 500 gramas corresponde à massa da porção de café contida dentro da embalagem. Então, aqui 500 gramas de café, ok? O volume é outra propriedade da matéria muito utilizada em nosso cotidiano. Indica o espaço em que a matéria ocupa. Em nossas casas, a medição do volume pode ser feita com copos medidores, como o da imagem a seguir. É quando tem as medidas, crianças, descritas na embalagem, né? Que no copo, em jarras, a gente vê muito isso aqui escrito no copo do liquidificador, tá? Nós temos as medidas escritas no copo de liquidificador. Copo medidor é usado para medir o volume de líquido necessário para receitas. O volume pode ser expresso por um valor numérico, acompanhado de uma unidade de medida que pode ser o litro, representado pela letra L, ou o mililitro, representado pelas letras ml, que são as unidades mais comuns. Litro, quando é 1 litro, 2 litros, 3 litros. E ml, quando são ml. 600 ml, 500 ml, quando é líquidos, tá? Quando é seco, é matéria, aí é gramas, tá bom? Quando é sólido, é gramas, e quando é líquido, é ml. A medida 1 litro corresponde ao volume da porção de leite contido na embalagem. Então, 1 litro de leite, L. Criança, se fosse feijão, por exemplo, seria 1 kg, né, de feijão. Mas leite é líquido, então é 1 litro, tá? Então, lembrem bem, quando é sólido é quilo e quando é líquido é litro. 900 ml. A medida 900 ml corresponde ao volume da porção do suco contida dentro da embalagem. Então, ela aqui tem 900 ml, quase 1 litro, tá bom? Crianças, antes de a gente continuar na próxima página, essa atividade de ciências, ela não tem exercício, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês estarem tirando uma foto, uma, duas, ou tanto que vocês quiserem, de vocês assistindo o vídeo de eu falando com vocês, explicando a atividade, a matéria, tá? Porque eu preciso pôr no relatório de cada um. Cada um de vocês tem um relatório. E daí precisa ir a foto de que vocês estão, né, fazendo as atividades, estão assistindo os vídeos. E daí, quando tem exercícios, né, eu coloco a foto que vocês me mandam das atividades feitas. Mas como essa daqui de ciências e de ensino religioso também, tá? Não tem atividade, então eu vou pedir que vocês me mandem uma foto de vocês assistindo o vídeo de ciências, tá bom? Tá bom, crianças, meus amores? Aí a gente continuando então aqui na página 68, você sabia? Toda matéria tem como característica a impenetrabilidade.
penetrabilidade. Palavra difícil, né? Pois dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Para explicar essa característica, pense em um copo cheio de água e imagine que uma pedra seja colocada dentro dele. Vocês podem fazer essa experiência, tá? Como dois copos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, a parte da água que corresponde ao volume da pedra transborda e é derramada. Ou seja, se você encher o copo e colocar uma pedra de gelo dentro dele, ele vai derramar. E o outro não, porque no outro você não colocou a pedra, então ele vai continuar cheio. Por que isso acontece? Porque não pode ser ocupado um espaço por dois corpos, certo? A água é um corpo e a pedra de gelo é outro corpo, então elas não podem ocupar o mesmo espaço. O volume de água derramado corresponde ao volume da pedra, né? Então, seria a quantidade, mais ou menos. Estados físicos da matéria. A matéria pode ser encontrada na natureza, principalmente em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Sólido, em forma de gelo, líquido em forma de água e gasoso em forma de vapor. Os sólidos apresentam volume fixo e forma definida, tipo gelo, independente de onde estão. A mesa, a folha de papel e o relógio são exemplos de sólidos comuns em nossa rotina. Pedras, né? O ferro é sólido nas condições ambiente e apresentam forma definida, porque o ferro você pode tocar, você pode pegar, né? Então ele é sólido e tem uma forma definida. Os líquidos têm volume fixo, mas não têm forma definida. Adaptam-se ao formato do recipiente em que são colocados, né? As bebidas, as tintas, combustível, como gasolina e o álcool, né, são exemplos de líquidos que costumamos utilizar. Então, se você pegar 1 litro de água, por exemplo, e colocar numa vasilha quadrada, ele vai ficar no formato da vasilha. Se você colocar numa forma redonda, ele vai fazer o formato daquela forma redonda. Ó, na garrafa, né? Os sucos encontram-se no estado líquido e assumem a forma do seu recipiente. Eles se adaptam, né, ao local onde eles é colocado. Os gases não têm volume nem forma própria. Eles preenchem, né, completamente o recipiente no qual se encontram. O ar atmosférico, o vapor de água e o gás dos balões de festa são exemplos de gases, né? Então, olha aqui, ó, aqueles balões lindos, né? Os gases dos balões de transporte ocupam todo o espaço destinado a eles. Então, aqui dentro desse balão, crianças, está cheio de gás. A gente não vê, a gente não sente, não pode tocar, mas eles estão ali presentes, tá? Por isso que o balão está voando. A mesma coisa acontece com a bexiga da festa. Não tem aqueles balão, as bexigas que a gente enche para festas de aniversário, as festinhas que as crianças adoram? Pois é, eles estão cheios de gás, estão cheios de ar. Mas quando a gente estoura, a gente não vê, a gente não consegue sentir, a gente não consegue tocar, tá bom? Aí, continuando, mudanças de estado físico. Os materiais passam de um estado físico para o outro, em função de diversos fatores. Nas mudanças de estado físico, o material não se altera e, por isso, elas são classificadas como transformação física. Nesse tipo de transformação, o objeto muda, mas o material que a constitui não se altera. As mudanças de estado físico podem ocorrer em função, né, da variação de temperatura. Isso é observado em nosso dia a dia. Por exemplo, quando o gelo derrete e se transforma em água líquida ao ser retirado do congelador. Essa situação, assim como todas as mudanças do estado físico, é reversível, pois o material transformado pode voltar ao estado anterior, ou seja, o gelo pode derreter e voltar a ser água. A água líquida pode virar gelo novamente.
ao ser reinserida no congelador, né? Então, ele pode derreter e virar água, e a água pode ser congelada e virar gelo novamente. Aumento de temperatura. Olha só, né? Sublimação. Fusão e evaporação. Sólido, líquido, gasoso. Solidificação, condensação ou liquefação. E ressublimação. Diminuição da temperatura. Então, crianças, o aumento da temperatura vai fazer com que o sólido derreta, vire líquido, e o líquido vire gasoso, entre em vaporização. E na diminuição da temperatura, vai fazer com que o gasoso vire líquido e o líquido vire sólido, vire gelo, tá? A solidificação é transformada de estado líquido para o sólido e acontece com a diminuição da temperatura. Líquido vira gelo. A fusão é a mudança do estado sólido para o líquido e ocorre com o aumento da temperatura. Ou seja, ela de gelo volta a ser água. A condensação ou liquefação é a mudança do estado gasoso para o líquido, que é verificada quando a temperatura é reduzida. Quando você coloca a água para ferver, por exemplo, né, e você diminui o fogo e ela para de ferver. Então, ela volta a ser líquida e para de ficar em estado gasoso. A vaporização corresponde à passagem do estado líquido para o gasoso e pode ocorrer de formas diferentes. Quando ela é lenta, né, na temperatura ambiente e sem formação de bolhas. A vaporização é denominada evaporação. Quando a vaporização apresenta formação de bolhas durante o aquecimento de líquido, temos a ebulição. Evaporação, crianças, pode ser quando você coloca água numa planta. Um exemplo, você coloca água numa planta, ela vai e enche o potinho de água. Você não joga, né, aquele pratinho que está com água que desceu da planta. Você deixa lá. E com o tempo ele seca. Isso é evaporação. Quando a gente coloca roupa molhada no vaporal, ela seca, né? Então quer dizer que a água evaporou. Isso é evaporação. Ebulição é quando a água está fervendo. Quando você coloca a água no fogo, numa panela, numa caneca, e ela começa a soltar, né, a ferver, fazer bolinhas lá dentro. Isso, ela começa a ebulir, é o estado de ebulição. Tá? E ela também vai evaporar. Se você ficar fervendo, ela vai ferver até secar, tá? Olha aqui. Secar roupas expostas à luz do sol é um exemplo de evaporação, pois a água líquida presente no tecido passa para o estado gasoso de forma lenta. Seca, a roupa fica sequinha. Podemos observar a ebulição da água ao aquecê-la no fogão, pois a água líquida passa por estado gasoso, né, com formação de bolhas. Ok? Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. A transformação inversa, ou seja, a passagem do estado gasoso para o sólido, é denominada sublimação ou ressublimação. Ok? Então, se você tem, né, a água em estado sólido, em gelo, e ela vai direto para o gasoso, se ela for direto colocada no fogo, né? Ou se ela está no estado gasoso, no estado de bolhas, né, e é direto colocado no congelador e forma o gelo. Ela é denominada, né, sublimação ou ressublimação, tá bom? Crianças, a gente vai encerrar aqui hoje, tá bom? Vocês não esqueçam, tá? Pelo amor de Deus, de me mandarem a fotinha de vocês assistindo o vídeo, tá? Para mim pôr no relatório de vocês, ok? Crianças, beijos. Até daqui a pouco com as atividades de história.